aqui na CEPLAG, como o senhor falou mais cedo, o senhor sempre vai para arrumar a casa em algum lugar por determinação do prefeito João Henrique. Aqui na CEPLAG, nesse seu retorno, o pessoal arrumar alguma coisa, secretário, está tudo azeitadinho, o time estava funcionando devidamente? Olha, eu tenho uma forma de trabalho própria, eu sou muito cuidadoso nas minhas tomadas de decisões, né? Então eu estou fazendo nesse primeiro momento um levantamento de todas as questões, tudo que foi dito, falado e tudo que há de interno na secretaria. Eu estou retomando até um conhecimento que eu já tinha, porque eu fui secretário da administração, então muitos dos servidores ainda estão aqui, a maioria eu diria que estão ainda aqui na secretaria, então eu já conheço pelo menos metade dos servidores da secretaria. Eu já tinha uma relação profissional e pessoal, né, do servente ao diretor, então isso facilitou de algum modo e sei onde seriam os gargalos, estou buscando ver nesses gargalos como é que eu posso melhorar essa eficiência administrativa, né, de modo que eu possa cortar despesas, que isso já está na minha pauta, que eu possa melhorar o atendimento aos servidores, né. Eu acho que a CEPLAG, o principal foco dela é os servidores, de outra o orçamento municipal que passou a ser da CEPLAG. Então, nós estamos vendo com as demais secretarias como nós podemos ter uma relação mais estreita e mais eficiente de cooperação entre os diversos órgãos. E no caso da CEPLAG, mais diretamente na gestão de contratos, licitações, a gente tem buscado também fazer com que haja eficiência nesse gasto, sabendo que é o último ano do prefeito, nós temos que ter uma sintonia muito forte com a CGM e com a Cefaz para fecharmos as contas. É isso que nós estamos fazendo. Então, o senhor acredita que nesses próximos 8 meses o senhor vai ficar aqui, vai tentar deixar tudo arrumadinho? O próximo secretário aqui na CEPLAG, então, pode ficar menos tenso de que vai encontrar pelo menos móveis no lugar, pelo menos a casa limpinha, arrumadinha para poder... Olha, em 2008 eu enfrentei aqui o que convencionou chamar de a quadrilha do Jaleco Branco, de algumas empresas que prestavam serviço aqui na CEPLAG, elas tinham alguma referência naquele inquérito da Polícia Federal e nós saímos bem em relação a essa organização. É evidente que eu não posso dizer quanto tempo eu vou ficar, como é que vai ser, porque... Vai apagar um incêndio em algum lugar? De repente pode ser que tenha outro incêndio em algum lugar. Mas eu botei na minha cabeça isso também quando eu estava na CETAD, alguns colaboradores vinham ansiosos, que ouviam por aí dizer que eu era candidato a vice-prefeito, a vereador, a ir para outra secretaria, várias delas sempre tinham um problema em um, diziam assim, olha, ele vai para tal secretaria. Eu dizia aos meus colaboradores que ouviam ansiosos para saber, é verdade? Eu disse, olha, só quem pode dizer isso é o Diário Oficial. Então, no dia que sair o Diário Oficial, vocês vão saber. Segundo, eu tenho a máxima do compositor famoso, que dizia o seguinte, que seja eterno enquanto dure. Então, eu tenho a certeza de que se eu tiver que sair amanhã, né, hoje dia, sexta-feira amanhã, né, se eu tiver que sair amanhã daqui, eu vou trabalhar intensamente hoje até a hora que eu terminar o expediente. Então, eu não tenho essa preocupação em relação a cargos, até porque eu não estou aqui por cargos, porque eu tenho o cargo de procurador, que é um cargo que me dá no Estado o maior salário que o Estado tem. Então, e que também me dá uma condição de trabalho que talvez seja melhor que o Estado tenha para dar a um servidor que é o procurador, que é o advogado, que representa o Estado, que pode atuar no fórum, nos fóruns em geral, e eu trabalhava por designação do governador como coordenador da Procuradoria no Tribunal de Justiça. Era um cargo que qualquer procurador gostaria de ter na sua carreira. Eu fui guinado dessa posição quando saí aqui da prefeitura e vim para aqui para ajudar um amigo, que é o prefeito João Henrique, que tem intenções boas com a cidade, tem um futuro político que eu espero ajudar a que ele também alcance outros postos lá em 2014,
Então nós temos esse projeto, então em função desse projeto eu vim ajudá-lo, a pedido também do senador João Duval, que foi quem me consultou e me pediu para que eu pudesse fazer esse retorno aqui. Então, para mim, se amanhã ele tiver que me dar outra missão, para onde tiver uma missão que seja também importante para que esse projeto de finalização do governo tenha que acontecer, a gente vai estar lá à disposição para fazer. Esse trabalho político que o senhor fala para 2014, o senhor faz um balanço, mesmo na gestão faltando 8 meses, que isso cacifa o prefeito João Henrique a tentar postular um cargo eletivo em 2014 por conta dos 8, fazendo um apanhado dos 8 anos de gestão? Olha, veja só, eu não falo de 8 anos de gestão, eu falo de um vereador chamado João Henrique, que foi eleito pela primeira vez com 1.200 votos, que foi eleito deputado pela primeira vez com 16 mil votos, que chegou a ser o deputado mais votado do Nordeste com 185 mil votos, que foi o prefeito, foi terceiro colocado em 2000 com 75 mil votos em Salvador, e depois foi eleito com 45% dos votos no primeiro turno e quase 80% no segundo, que foi reeleito quando todo mundo dizia que não teria chance, que todo mundo tem medo quando todo mundo fala, eu estou vendo aí várias declarações de tudo que é parte, todos os partidos e todos eles que já estiveram no governo, que só se tornaram no governo porque João Henrique, quando assumiu, trouxe 14 a 16 partidos para cá. Então todo mundo que vier criticar João Henrique, a gestão de João Henrique, vai ter que primeiro olhar para trás e dizer assim, onde é que eu estive, como é que eu participei disso aí, porque todos os partidos você possa imaginar, PT, PCdoB, PRP, DEM, PMDB, todos os partidos, PV, PCdoB, PSD, todos eles tiveram um cargo aqui, por menor que fosse, mas a maioria teve secretarias, e secretarias importantes. Posso citar aqui o PSB, que foi da SEDES, que hoje é CETAD, posso citar o PCdoB, que foi da Educação, posso citar o PT, que foi governo, foi quase tudo, foi SEDES, foi Saúde, você teve o DEM, que teve secretarias importantes, você teve como a CESP, como a Saltur, você teve o PR, que tem o da Cogel, você tem o próprio PP, que hoje já esteve antes com Antônio Abreu na Secretaria de Habitação e hoje está com vários secretários aí junto ao prefeito. O PMDB, que levou mais de metade do governo, com as secretarias mais vitais da cidade, Fazenda, CEPLAG, Saúde, CETIM, CESP. Então, você tem qualquer dos partidos, qualquer candidato, mesmo o PSDB, que hoje pode ter também candidato, teve o Nestor Duarte como secretário, teve Arnaldo Lessa como secretário. Então, todos os partidos, indistintamente os principais, só tira aí o PSOL e os partidos menores, talvez um ou dois, a maioria esteve em cargos graças ao prefeito João Henrique, que naquele momento que venceu o candidato carlista, ele trouxe consigo toda a oposição que depois elegeu o Jacques Wagner, né? Então, é esse João que assombra muita gente e que quando dizem que ele está morto, ele vai e ressurge mais forte do que o que se espera. Então, a nossa vinda para a prefeitura teve a ver com isso, para que a gente pudesse, naquele momento que se falou em contas municipais, em redução de contas, nós viemos para ajudá-lo a recompor essa gestão, para que a gente pudesse terminar o mandato bem e ele pudesse, em 2014, vir forte, não só em Salvador, como no interior, para ser governador, para ser senador, para ser aquilo que ele desejar, porque eu acho que ele tem potencial para fazer, porque ele fez sempre bem a todos. Ele teve uma gestão que tem muitas obras que serão reconhecidas mais adiante, e realmente, como diz o próprio Gingo, só não vê que mudou quem não quer. O senhor fala das contas do prefeito, as contas que estão em tela agora são do ano de 2009. De 2010. De 2010, desculpa, 2009, então subjúdice. O senhor crê
que haja algum tipo de sentimento político, já que o julgamento na Câmara ele passa a ser agora um julgamento político tão somente, mesmo com todos os vereadores dizendo que fazem análises criteriosas, técnicas e que recebem orientações, recebem relatórios de outras entidades da sociedade civil organizada. O senhor crê que as contas do prefeito João Henrique possam ser rejeitadas por essa legislatura? Olha, eu creio e trabalho e acredito que elas vão ser aprovadas pela Câmara de Vereadores. E vão ser aprovadas mesmo por aqueles partidos que hoje fazem uma carga política forte. Por quê? Eles tiveram na administração. Por quê? Porque as contas de 2009 e 2010, é bom que fique claro, quem era secretário da Fazenda era a indicação do PMDB, Flávio Matos. Quem era secretário da CEPLAG era a indicação do PMDB, Pedro Dantas. Quem ordenava as despesas era Flávio Matos, era Pedro Dantas, era Fábio Mota, era Albi Melo, isso, Albi Melo na CETIM, Fábio Mota na CESP. Então, é dessas contas que nós estamos falando, né? De secretários do PMDB, então partido do prefeito, que ordenavam as despesas e faziam as despesas. Eu posso dizer que hoje pela manhã, por exemplo, eu assinei uma série de empenhos. O prefeito João Henrique não assinou o empenho dos contratos de terceirização e de outros contratos da CEPLAG. Quem assina é o secretário da CEPLAG. Quem ordenou essa despesa fui eu. Então a responsabilidade, em tese, é minha pelo fato de eu ter ordenado uma despesa, uma contratação, feito uma licitação, homologado uma licitação, que muitas vezes o prefeito não precisa referendar, porque a legislação diz que quem é competente é o secretário. E assim é no Estado, e assim é na União, porque o ministro é responsável pela ordenação. Imagine se a presidente Dilma tivesse que assinar todos os empenhos da obra de transposição do Rio São Francisco, do Ministério da Integração Nacional, todos os empenhos do Ministério das Cidades, que são bilhões e bilhões de reais. Nenhum ser humano teria a capacidade de fazer, né? É evidente que numa cidade pequena isso é diferente, porque todo mundo se conhece, o prefeito está ali, na casa do prefeito que se resolve as coisas. Diferentemente daqui, muita gente não sabe nem onde o prefeito mora. Por quê? Porque na secretaria, você falou aqui de negociação de servidor, o prefeito só participou da negociação do servidor no final, no último dia, porque havia um pleito dos sindicatos, pelo menos nós queremos dizer ao prefeito nosso desabafo, nós viabilizamos isso, mas toda a negociação foi conduzida pela Cefaz, CEPLAG e Controladoria, junto com o sindicato. Então, essa compreensão que eu creio que os próprios integrantes dos partidos que em 2009 e 2010 estiveram na gestão terão que ter, ou deverão ter. Então eu tenho a tranquilidade de achar que isso vai acontecer. E outra, os vereadores, naquele momento que vão julgar as contas, eles são juízes. Então eu estou ouvindo dizer, por exemplo, que alguns partidos estão fechando questão, estão fazendo, obrigando, imagine que é um partido dizer a um juiz, porque ele é juiz ali naquele momento, como julgador das contas, o partido está dizendo, olha, você vai ter que votar de tal modo por orientação do partido. Quando na verdade a lei diz que o voto é pessoal, tanto que é secreto e é intransferível. Ele não pode dizer, o vereador não pode dizer que o presidente do partido é que vai votar. Né? Eu acho que essa é a questão que também pode contaminar o resultado, porque nós estamos no ano eleitoral, é verdade, mas nós temos também questões que os vereadores acompanharam, são fiscais da prefeitura, acompanharam, em 2009, por exemplo, se as contas forem mantidas como o TCM está dizendo, o prefeito está pagando porque não cobrou algumas coisas que estão relacionadas a vereadores, que estão lá no relatório. Se vocês pegarem o relatório, você vai ver. Sim. Certo? Então, se a Câmara disser que aprova que o TCM... E são valores consideráveis. Se a Câmara aprova o que o TCM está dizendo, os próprios vereadores estão se autocondenando. Então, eu acredito que como não houve, eu defendo que não houve, não sou eu que digo, não, o próprio tribunal diz, como não houve dolo, não houve improbidade, não houve como é que se diz, ganho de qualquer forma ilícita para de quem quer que seja, então eu tenho a crença, a certeza de que a Câmara vai aprovar as contas do prefeito nesses 2 exercícios. Agora, para terminar, de política eleitoral, em outra oportunidade a gente vai conversar com o secretário-geral do PP, Alcimar Torres, e eu queria saber do secretário Alcimar Torres, como
gestor da CEPLAG, desse cérebro administrativo da Prefeitura, o que é que a cidade que vai promover a Copa pode vislumbrar, pode esperar da Prefeitura de Salvador. E volto a repetir, o secretário que a gente espera termine essa gestão nessa secretaria também, que não haja nenhum tipo de incêndio para que vá tratar com o bombeiro, até porque o secretário anterior da pasta, ao se desligar aqui, tem sido alvo de alguns questionamentos dos vereadores, e um mês e meio antes da saída a gente já divulgava no Consulado Social e muitas pessoas consideraram uma barrigada que o senhor vinha para essa secretaria, que já estavam havendo as tratativas. E o que é que o secretário Alcimar fala que a cidade pode esperar da sua prefeitura e o legado para a Copa de 2014, e depois que a bola parar de rolar aqui, que fica o cidadão, fica a cidade, fica a urbanidade? Olha, talvez eu tenha um pensamento diferente da maioria das pessoas que tratam a questão Copa do Mundo em Salvador. Eu acho que há questões na cidade que precisam ser tratadas, independente da Copa do Mundo. A questão da mobilidade, que tanto é colocada que a Copa vai poder resolver, eu acho que essa é a questão fundamental, né? A questão do trânsito, da infraestrutura da cidade. A Copa em si, ela tem ganhos efetivos, mas ela é um evento muito curto em termos de tempo e em termos de participação de pessoas, porque se você considerar o carnaval que todo ano é feito na cidade, é um evento muito maior. Talvez o Festival de Verão, que todo ano é feito em Salvador, seja também muito maior em termos de vinda de pessoas e de atração de pessoas, de turistas e tudo. Então, o que talvez nós estejamos perdendo, a grande oportunidade, é que já que se colocou a questão dessa forma, de ter a Copa como centro de tudo, como possibilidade de atração de investimentos, é que talvez nós estamos perdendo tempo, porque até agora a questão da mobilidade não saiu do papel, nós não temos ainda a questão do metrô resolvida, a questão do segundo trecho do metrô resolvido, a questão do metrô da Paralela que está no papel também não saiu do papel. Então, e a Copa chegando, né, eu acho que talvez esse seja um problema realmente maior de nós não termos acelerado esse processo, né, Prefeitura, Estado e União terem tido um canteiro de obras mais acelerado, né, porque as obras que estão chegando são ainda em passo lento. Nós temos a via expressa que o Estado está terminando, nós temos algumas vias importantes da cidade que precisam ser feitas, a parte da questão da Paralela ou do segundo trecho do metrô também tem que ser acelerado. Então, essa é uma interrogação, porque a Prefeitura pode muito pouco em relação a isso, porque ela não tem recursos próprios, porque se tivesse, eu não tenho dúvida, o prefeito já teria feito, né, esse trabalho. A Ponte Nova está aí, vai estar uma arena importante, provavelmente importante para a cidade. Com o PDDU tivemos um crescimento econômico, é bom que eu deixe aqui também registrado. Salvador tem 190 mil famílias no Bolsa Família, tem mais da metade da população ganha menos de um salário mínimo. Então nós temos uma pobreza extrema em mais da metade da população, e a cidade precisa de investimento, precisa de emprego, precisa de desenvolvimento econômico para que, em função disso, a gente possa melhorar a condição de vida das pessoas que vivem em Salvador. Então a Copa traz esse imaginário de melhorias que até agora não chegou, né? Porque nós tivemos poucos empregos, a não ser na arena, ainda não tivemos a ampliação dessa capacidade de emprego que a Copa trará com a questão de mobilidade sendo resolvida, porque aí nós teremos aí seguramente mais 100 mil empregos ou mais do que isso, e aí sim nós poderíamos tirar da miséria muita gente que hoje tem condição de trabalhar, mas que não tem oportunidade de emprego na cidade por falta dessas opções. Eu acho que se os governos se entenderem nessa questão e colocarem de lado a questão eleitoral que está aí à nossa porta nesse ano, acredito que a gente tem uma possibilidade de construir esse futuro de forma mais rápida. Secretário Alcimar Torres, sua palavra final aos leitores do Consulado Social, assim como o senhor também é nosso leitor. Olha, eu não posso falar, depois de tudo que eu já disse, não tenho muito mais o que falar, porque de qualquer modo
consulado já vinha, ao longo dos anos, acho que desde a criação, logo que eu soube que os amigos Jeremias e Júlio estavam construindo um portal com informações, eu tinha sempre a curiosidade, o que eles estão dizendo, né? E a gente que já vem militando junto aí há um bom tempo, procurando saber exatamente como é que vocês também enxergam a cidade, como é que o seu leitor enxerga a cidade, não só nos portais mais elitizados, vamos dizer assim, mas também ouvir o sentimento da população, porque como o Subúrbio News, como vários outros teias de notícias que trazem um realismo, vamos dizer assim, que não é apenas o conceitual da filosofia, da política, não, é da realidade, da vida das pessoas. Então eu acho que a minha mensagem é de continuarmos nessa relação, né, de buscar melhorias para a vida das pessoas. Eu passei, você falou de incêndio, eu passei um ano na CETAD, a Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão, onde nós tivemos, sem a estrutura adequada, tivemos que cuidar das pessoas do Bolsa Família, tivemos que fazer uma eleição de para Conselho Tutelar, que mobilizou mais de 30 mil eleitores na cidade. Nós tivemos população de rua, né? População de rua, nós tivemos buscar abrigos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Então, nós que vimos esse lado, né, da população da cidade, nós buscamos sempre com o coração aberto, né, sensível ao bem, fazer com que a melhoria da vida dessas pessoas seja sempre uma coisa, nortear a nossa forma de gerenciar, né? Pensando nessas pessoas que precisam do posto de saúde, que precisam da escola municipal, que precisam dos serviços públicos mais elementares, como limpeza, como iluminação. São essas pessoas que me motivam a estar aqui para que desenvolva um projeto de um grupo político que pensou melhorias para Salvador e que espera que essas melhorias ainda aconteçam nesse final de gestão. Muito obrigado, secretário. Obrigado a vocês e continuo à disposição a hora que precisar. Eu fico sempre à disposição, não tenho receio de expor minhas opiniões e a hora que vocês precisarem de novos esclarecimentos, estamos aqui.